Zaidan, o vice-presidente Geraldo Alckmin falou sobre tantas vertentes da economia e conectando tudo isso com o agronegócio, o respeito à questão ver toda a abertura de frentes para a economia verde, as perspectivas e os potenciais da economia brasileira e de áreas que não estão devidamente bem desenvolvidas, mas que podem ser. Ele citou as dependências brasileiras de mercados, como por exemplo dos fertilizantes, e a gente poderia desenvolver aqui, até tema que a gente falou várias vezes aqui no Acontece. Como é que você avaliou a fala do vice-presidente, Zaidan? A gente discorda de algumas coisas, concorda com outras coisas. O Alckmin, nesse aspecto, ele tem razão. Acho que é um consenso, né? Porque, e aí, a ideia do recupero que ele repetiu, que a globalização continua, porém com mais precaução, não é só isso. Haverá uma grande mudança e, em razão de um outro confronto, aliás, a gente vai falar sobre isso amanhã, se Deus quiser, que é o grande confronto entre Estados Unidos e China, inclusive pelo domínio da indústria de semicondutores e de chips, e isso derruba a ideia central da globalização, que é a divisão internacional do trabalho. Olha, nós vamos produzir cada coisa onde é mais barato produzi-la. Então eu não preciso me preocupar em produzir tal coisa, porque em outro lugar do mundo conseguirão produzir tal coisa com menos custo e sairá mais barato importar do que arcar com os custos de produção. E estava na cara que isso era algo datado, né? Isso não conseguiria sobreviver às crises geopolíticas, estratégicas, de interesse, de expansão, de reação à expansão. Então não há dúvida que os dias estavam contados. Produziu muita riqueza, muita gente ganhou rios e rios e rios de dinheiro. Alguns países se tornaram economicamente e financeiramente fortíssimos, né? Tiveram crescimentos formidáveis em razão dessa divisão internacional do trabalho, mas é uma era que está chegando ao fim. E não é isso que o recupero entendeu. Ele não entendeu ainda esse processo, e o Alckmin também não. Mas eles têm razão quando dizem que, até em razão da pandemia, percebeu-se que você não pode ficar dependente da produção alheia, porque uma grande crise internacional pode provocar o desabastecimento. Você interrompe a rede de distribuição. E aconteceu com remédio, aconteceu até com embalagens, né? Coisas corriqueiras, embalagens para cerveja, para refrigerante. Aconteceu com fertilizante, que o Brasil conseguiu, naquela visita do Bolsonaro ao Putin, conseguiu garantir algum abastecimento. Depois houve uma razoável volta de abastecimento do mercado internacional, não uma normalização, mas pelo menos para garantir que não haveria falta absoluta de fertilizantes, mas o Brasil já estava razoavelmente garantido, mas percebeu que se você pode produzir, você deve tentar produzir. O Alckmin citou moléculas que são usadas aí na produção de medicamentos. E hoje o Brasil depende da importação para produzir medicamentos, além dos medicamentos já produzidos depois de manufaturados, né? E isso é um grande risco, porque você não tem uma cadeia que não é imutável, né? Você não tem uma cadeia que não vai sofrer abalos, uma cadeia que sempre vai funcionar normalmente, o fornecimento está garantido, isso não existe. Então ele tem razão nesse aspecto. Outra coisa é a visão dos europeus a respeito da produção agrícola brasileira, né? O Brasil não deve ficar alucinado para dizer aos europeus: olha como nós estamos nos comportando bem, né? Não é aos europeus que nós temos de dar satisfação. Nós temos de dar satisfação aos brasileiros. É aos brasileiros que o governo deve satisfações. As políticas de proteção de rios e florestas, mananciais,
matas nativas, ela é em respeito ao povo brasileiro. E deve ficar claro para todos os compradores de comida produzida no Brasil que não há relação entre a produção agropecuária brasileira e esse problema do desmatamento. Não há relação. O produto que abastece o mundo, boa parte do mundo, ele sai de áreas que são para cultivo há muito tempo. Tanto que o Brasil mantém ali um nível de preservação que é inigualável. Nenhum país do mundo tem o nível de preservação do Brasil, o que não esconde os problemas gigantescos que há, né? Porque nós vimos há pouco a realidade nua, crua, cruel que há na região amazônica, né? Os ataques que visavam dizimar povos inteiros, a poluição de águas, o desmatamento para revenda de terras, que não podem ser revendidas porque elas pertencem a quem está vendendo. Ele não comprou, aquilo é da União, ou seja, é do povo, e não pode ser revendido. Mas não há vigilância, é pouca gente trabalhando, falta equipamento, falta recurso. A FUNAI foi lançada ali a insignificância, a irrelevância, a incapacidade de operação e os problemas ambientais gigantescos nas cidades brasileiras. Então é isso que o Brasil tem de enfrentar. Não é para abanar o rabinho para europeu e para dizer, olha, agora podemos fazer um acordo, estamos comportados. Não é esse o comportamento que o Brasil deve ter. E os europeus, eles estão endurecendo o jogo não apenas para atender às reivindicações de seus produtores internos, né, principalmente na França, mas também porque eles querem um Mercosul que esteja pronto para assinar o primeiro acordo que lhe for oferecido. E esse acordo pode inundar o Brasil de produtos industrializados na Europa, assim como hoje você tem, por outros caminhos, por outros fatores, né, até pela competência na produção e pelo custo baixo de produtos asiáticos, principalmente chineses, você pode ter a pá de cal na indústria brasileira, dependendo do acordo que será assinado com a União Europeia. Então eles podem ganhar um mercado para produtos industrializados e estabelecendo uma série de critérios rigorosos para a importação de produtos agrícolas da América Latina, principalmente do Brasil, que é o grande competidor. Então eu acho que o Alckmin... E só mais uma coisa, Ronald. Ele fala das soluções, né, daquele princípio da medicina. Ou seja, se há um problema, é preciso atacar a causa para que o problema desapareça, para que o efeito desapareça. É claro. Mas quando ele diz, por exemplo, falta concorrência entre os bancos, porque os juros são muito altos. Nos Estados Unidos existem 2.000 bancos. Já houve muito mais, já houve mais de 50 mil, né, que os grandes vão engolindo os pequenos lá também. Só que não adianta você falar assim, então vamos estabelecer a competitividade, a concorrência. Você não determina isso por decreto. Você não decreta que haverá concorrência. E hoje é preciso entender por que não há concorrência. O que acontece nesse mundo financeiro brasileiro que bancos gigantescos não conseguem se firmar aqui. Você tem um mercado plenamente dominado. Não é? Não basta dizer, então vamos estabelecer concorrência. Isso não é uma questão de boa vontade de quem está no governo e nem da sociedade brasileira. Há causas que precisam ser enfrentadas. Né? Eu acho que o Alckmin enxerga bem um quarto do problema, né? Mas seria interessante que ele avançasse um pouco mais, principalmente na questão central que se aproxima velozmente, a galope, que é, de novo, a divisão do mundo em dois grandes blocos, Ronald. Ô Zaidan, a gente tinha até selecionado um dos temas para a gente falar hoje, você citou a questão dos bancos, e a FEBRABAN, por intermédio do presidente, o Isaac Sidney, falou que os bancos não precisam ter juros altos para alcançar o lucro. Precisa dar uma combinada com os afiliados deles, né, Zaidan? Para dizer que isso é uma lógica, né? Porque essa lógica nunca se materializa, né? Bom, de fato eles não precisam de juros tão altos, mas eles querem, né? Porque se você pode ter um lucro
exorbitante, sempre na casa dos dezenas de bilhões, por que você vai reduzir isso? Se não há nenhuma pressão, se não há nenhuma oposição, se não há nenhuma barreira. E esse argumento já foi combatido até dentro da Febraban, e gente que era da Febraban depois saiu e aí sentiu-se com liberdade para discutir o tema com um pouco mais de realismo, porque na verdade os juros altos, eles provocam mais inadimplência, eles ampliam a inadimplência, eles fazem com que muita gente que quer pagar não consiga pagar. Ô Ronald, são 70 milhões de negativados no Brasil. Isso não inclui só banco, evidentemente, mas são 70 milhões. 70 milhões. Olha só, você tem a população da Alemanha, da Itália. Estamos falando de 1/3 da população brasileira, certo? 1/3, 1 para cada 3 brasileiros. E se considerarmos só a população economicamente ativa, porque a criança não está negativada, correto? É só adulto, gente que está na faixa de produção e consumo. Então, já não são 215 milhões. Você está pegando um percentual de um total muito menor, que é a população economicamente ativa. É escandaloso que você tenha 70 milhões de negativados. E aí, você tem, claro, ali uma minoria ínfima, que realmente, sabe, aliás, inclusive bilionários, né? Sujeito que pega dinheiro emprestado, sabendo que não vai pagar. E vai fazendo ali ele investe em outra coisa, ele pega mais um empréstimo. Isso acontece, inclusive, com quem tem muito dinheiro. Então você tem ali uma meia dúzia que pega o empréstimo já, fala, se tiver jeito eu não vou pagar esse troço. A maioria absoluta quer pagar, não dorme, porque tem aquela dívida. E aí começa a ter dificuldade para arrumar um emprego, porque está negativado, não consegue consumir, não consegue mais crédito. E essa gente quer pagar. Aí vem o sujeito da Febraban e diz, não, a inadimplência é muito alta, então os juros são altos. Os juros são altos e provocam mais inadimplência, muito mais inadimplência. Grande parte da inadimplência é provocada pelos juros altos. Estão invertendo o que é causa e o que é efeito. Então, os juros são altos como consequência da inadimplência. Não será o inverso, a inadimplência é altíssima porque os juros são estupidamente elevados. Tanto, é aquele negócio, e tem mais, quando se fala em inadimplência, só uma coisa simples, o sujeito está devendo R$700. Um dia ele acorda, vai ver, os 700 se transformaram em 3.500. Mais um pouco, 7.000. Até que cheguem a 10.000. Ele devia 700, ele não pode pagar. Aí um dia o banco fala, ele não vai pagar, ele não pode pagar. Ele fala, não posso pagar, como é que a gente faz? Precisamos de um acordo. Tá bom, vamos fazer um acordo, tá certo? Você vai me pagar 2.000, tá certo? Você devia 700, você vai me pagar 2.000, porque a sua dívida chegou a 10.000. Ah, tá bom, tá aqui, tá quitado e suma. Não, te humilha. Não apareça aqui de novo. Aqueles 8.000 entram na contabilidade como perda. e isso é calculado como inadimplência. Isso acontece aos milhares, né? São milhares de casos assim. E o banco não faz acordo porque ele está cansado de cobrar. Ele faz acordo porque ele sabe que o cara não pode pagar mais do que aquilo. E ele vai ter lucro nessa operação. Ele vai ter lucro. É muito mais do que a inflação, a correção que foi feita na dívida que era de 700, ou às vezes de 500. De 500, e de repente virou 3.500, depois 7, depois 10. Então, sabe, não é justo que alguém diga que os juros são altos porque a inadimplência é alta. Não é justo. A inadimplência é muito alta, também, não só, mas principalmente por causa desses juros escandalosos, né, Ronald?
Exatamente, essa ideia. Cidadão humilhado e que não consegue pagar, não consegue emprego, é o ciclo do pior que se pode esperar para a vida da pessoa, né? E a empresa muitas vezes não dá oportunidade porque vai fazer lá, puxa a vida da pessoa antes de contratá-la, né? O cara para ganhar salário mínimo e aí não contrata porque o cara tá negativado, o cara tá com o nome no Serasa. E aí não contrata. E o cara precisa do trabalho exatamente para pagar a Serasa, né? Acho que a primeira coisa que ele quer fazer, colocar comida na mesa e quitar dívida. E aí não pode. Passa por uma dupla humilhação. Não conseguir pagar a dívida exorbitante e por não conseguir um emprego porque a empresa entende que você não é um cidadão legal para trabalhar para ele. Lamentável.